a pessoa sentir prazer em colocar outra pessoa presa é um sintoma muito sério de um sadismo, de uma perversão que precisaria ser tratada do ponto de vista psicanalítico. Não é normal sentir prazer em colocar uma pessoa presa. Então, se a gente conseguir respeitar a legalidade, reservar a prisão para situações efetivamente excepcionais, o direito penal para situações excepcionais, e cuidar do ponto de vista psicanalítico dessas pessoas que estão precisando de cuidado, que estão com um quadro clínico complicado de perversão, eu acho que nós já teríamos um quadro muito melhor no sistema prisional brasileiro. E ainda nisso, só pegando carona, né, o senhor falou a respeito aí do sadismo da sociedade, de ver a figura presa, né, e a gente acabou vendo isso bastante com a figura do presidente Lula, do ex-presidente Lula. E, ao mesmo tempo, né, da sociedade comemorar a prisão, como se isso fosse assim, né, como se isso estivesse lavando a alma de todo mundo, ver o Lula preso, isso ficou muito claro. Além dessa questão, né, e todo o jogo montado para a prisão do presidente, que isso a gente já destacou aqui com relação a toda essa questão da Lava Jato, mas se o senhor quiser passar por isso também é importante. E aí, né, esse sadismo também, né, muitas vezes não liberar o Lula para o velório do irmão, a questão também, né, se discutiu do neto dele, né, que ele perdeu um neto, estava preso quando perdeu um neto. E isso tem muito a ver, né, com esse sadismo, inclusive de quem faz mesmo a justiça, né? Olha, me parece que aí não há muita diferença entre direita e esquerda. Da mesma maneira que festejam a prisão do Lula, se amanhã ou depois o Bolsonaro acabar preso, vai ter muita gente do nosso campo, do campo da esquerda, festejando a prisão do Bolsonaro. Porque a prisão é apresentada como uma espécie de remédio mágico para os mais variados problemas. Como se prender A, B ou C fosse resolver uma série de problemas históricos e que são inerentes ao funcionamento normal da sociedade capitalista. Nós temos que lembrar que, ao lado da violência subjetiva, daquela violência vulgar, do João que bate na Maria, da Maria que bate no João, tem uma violência que é estrutural do funcionamento normal de um sistema. E quando nós vemos a prisão como resposta mágica para os mais variados problemas, nós temos uma falta de percepção das causas reais dos problemas, mas nós temos também isso que eu falei, que é um sadismo inerente a essa personalidade autoritária. Os exemplos que você deu de impedir que um preso compareça num velório, ou compareça no enterro, ou sentir prazer com a morte do parente de um preso, etc., dão bem a ideia do buraco que nós estamos no Brasil como sociedade. Dão bem a ideia de que, da mesma maneira que aconteceu uma modificação no Estado e na sociedade, aconteceu também uma modificação seríssima naquilo que alguns autores chamam de economia psíquica. O Freud identificava o sujeito neurótico como o sujeito do século XX. Aquela pessoa preocupada com os limites, preocupada em violar os limites, nervosa em violar os limites, obsessiva em dado sentido, preocupada em ser cada vez melhor, em aparecer cada vez melhor. Hoje em dia, esse sujeito neurótico não dá conta de explicar o sujeito da pós-democracia. O sujeito da pós-democracia ele é ou perverso, ou é esse sádico, ou esse masoquista que goza ao violar o limite, ou ele é pior do que perverso, ele é psicótico. Ele nem tem consciência do limite. O limite nem foi introjetado, então ele parte para o ato, ele faz o absurdo sem perceber que está violando o limite, porque o limite é indiferente para ele. Então, cada vez mais nós percebemos, na sociedade como um todo, mas também nos atores jurídicos, nos juízes, nos promotores, nos ministros, nos desembargadores, essa personalidade que, dentro da classificação do Freud, nós poderíamos chamar de paranoica, psicótica ou perversa. De fato, há pessoas que sentem prazer em prender, que sentem prazer em ver uma pessoa presa. Isso é condição de possibilidade para a pós-democracia. Uma visão democrática impede que se goze ao prender alguém. A pessoa pode até ser presa. Eu prendo uma pessoa ciente de que aquilo é a única coisa que eu posso fazer
diante do sistema legal, diante do princípio da legalidade, diante do que aquela pessoa fez. Mas daí a sentir prazer tem uma diferença enorme. Quem sente prazer em deixar uma pessoa presa e sente mais prazer ainda se aquela prisão é ilegal ou desnecessária, essa pessoa tem um sério problema psicológico e precisa se tratar urgentemente. E só pegando carona com um comentário que eu lembrei aqui, né, ainda dentro do governo Bolsonaro, quando Sérgio Moro foi cobrado a respeito, né, de posições sobre o coronavírus, ele falou, não posso fazer muita coisa, eu não consigo prender o vírus, né? Eu acho que mostra um pouco essa cabeça. A única solução para as pessoas é prender algo, né? No caso do Moro, acho que a questão tem um probleminha cognitivo grande também envolvido. Então tem um discurso pronto, aqueles discursos de fundamentação prévia, que é sempre prisão, 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 combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção. Saiu daquilo ali, sai besteira, não tem jeito. Né? Quer dizer, isso também é a dimensão do buraco que nós estamos quando um dos grandes heróis nacionais tem essas deficiênciazinhas no vernáculo, né? De pensar a coisa de uma maneira mais sistêmica, menos imediatista. É um problema que a gente vai ter que conviver e ter que superar. Bom, aproveitando que você atua no estado do Rio de Janeiro, né? Historicamente, a gente sabe que existe um apartheid social, né? Que é evidente por conta da proximidade do morro e da orla. E aí depois surgiu o BOPE, né? Com aquela cultura de atirar primeiro, perguntar depois, que é bem explorada naqueles filmes Tropas de Elite, né? Inclusive o BOPE fazendo uso da tortura para fazer seus inquéritos lá no campo. E aí depois surgiram as unidades de polícia pacificadora, né, que deram origem às milícias. Enfim, hoje a gente tem um governador do estado, né, que pautou a sua campanha na defesa de que helicópteros passem para metralhar aleatoriamente favelas, mirar na cabecinha e atirar. Dezenas de juristas, milhares de juristas, cada um tem uma interpretação. Quem não pode ter hermenêutica na cabeça é o soldado, que olhando alguém de fuzil vai atirar e vai abater. Como que a gente chegou até essa necropolítica que existe no país inteiro, é claro, mas ela é evidente de uma forma assustadora, aterrorizadora no estado do Rio de Janeiro. É possível a gente alterar o rumo dessa história? Mais uma vez, só mudando a maneira hegemônica de pensar o mundo. Porque eu não acho que o grande problema seja o governador, o então candidato, fazer campanha dizendo que iria dar tiros na cabecinha, que iria autorizar que se matasse, etc. O problema é essa pessoa ser eleita. Então, o que nós temos que analisar? Que a sociedade brasileira é fortemente autoritária e que propostas autoritárias estão sendo naturalizadas. E essas propostas estão sendo naturalizadas porque esse modo de ver e atuar no mundo se tornou o normal, se tornou o modo hegemônico. Então, vale tudo para satisfazer o meu interesse. Então, se eu quero ter segurança, pessoas podem ser mortas, inocentes podem ser mortos. A polícia pode matar cada vez mais. Se instaurou essa espécie de vale tudo, e esse vale tudo se justifica sempre a partir de um cálculo de interesse. Eu vou ter uma vida melhor? Se eu vou ter uma vida melhor, o meu vizinho pode morrer tranquilamente. Se eu acho que eu vou ter algum tipo de vantagem, pouco importa que o direito dos meus netos esteja comprometido, que o direito do outro, quanto mais distante, mais fácil, né? Que o direito do outro seja violado. Então, a gente tem que pensar como mudar essa maneira de ver o mundo, como mudar essa maneira de atuar no mundo. E isso só rompendo com essa lógica neoliberal de que tudo e todos são negociáveis. Nós temos que voltar a pensar que é inadmissível que uma criança tome um tiro indo para a escola, uniformizado. É inadmissível. Isso, na Europa, o governo cai no dia seguinte. No Brasil, nós naturalizamos. Nós ficamos tristes um dia, sai matéria no dia seguinte, ainda naquela semana saem alguns artigos escritos, ou então o que está na moda, né, esses abaixo-assinados, né, notas de repúdio, e na semana seguinte tem uma outra pessoa, outra criança sendo morta indo para o colégio. Essa racionalidade neoliberal produz um regime de verdade, ou seja, aquilo que passa a ser aceito como verdade, e produz um regime do absurdo, aquilo que deixa de ser visto como absurdo. E cada vez mais, no Brasil, nós estamos naturalizando o absurdo. É um absurdo que alguém seja eleito
dizendo que sua principal proposta para a segurança pública é dar tiro na cabeça de algum cidadão. Não existe pena de morte. Quer dizer, eu estou aqui generalizando, mas é da ordem do absurdo esse tipo de proposta. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, provavelmente haveria uma reação social a esse discurso. O fato desse discurso ser naturalizado, e mais do que isso, desse discurso virar um capital político, trazer votos, dá a ideia de que a sociedade brasileira, como a sociedade mundial, mas a sociedade brasileira em especial, sofreu uma profunda mutação na direção dessa autorização para tudo, dessa autorização para o absurdo. E nós temos que mudar isso, mudando essa racionalidade, mudando esse modo de ver e atuar no mundo. E aproveitando ainda que a gente falou das milícias, né, tendo em vista o que aconteceu no Ceará, no estado do Ceará, em março desse ano, né, que o senador Cid Gomes, do PDT, tomou 2 tiros de bala no peito, né, de policiais amotinados, eu queria saber, na sua visão, o quão grande é essa ameaça miliciana ao nível nacional, né? E o que a justiça tem feito para combater essas milícias? A gente realmente está sofrendo o risco de ter um Estado paralelo instituído, dado que o presidente claramente está envolvido com esses grupos? Eu não sei se o presidente está envolvido com esses grupos, mas a postura do presidente, o discurso do presidente, gera, ainda que de maneira inconsciente, uma legitimação dessas respostas de força, desse uso da força e dessas práticas cada vez mais violentas e cada vez mais criminosas. Vou dar um exemplo que não diz respeito imediatamente ou diretamente às milícias, mas esses dias na praia de Copacabana estava havendo um ato pelos mortos, vítimas do Covid-19, estavam colocando cruzes simbolizando essas vidas perdidas. Bolsonaristas chegam no nosso protesto e retiram as nossas cruzes. Um pai que perdeu seu filho com 25 anos coloca as cruzes de volta. Respeitem a dor das pessoas! Respeitem! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Vidas perdidas a partir de uma opção política, de uma necropolítica, intimamente ligada à racionalidade neoliberal, ou seja, a racionalidade neoliberal trabalha com essa autorização para a morte, né? Então, são mortes que seriam evitáveis a partir de outras opções políticas. Então, vai um indivíduo e começa a tirar as cruzes, a xingar, a querer bater, porque essas pessoas estão legitimadas pela postura de várias das lideranças políticas do país, né? Isso virou um capital político, né? Virou uma moeda com força política. Isso revitalizando ou ressignificando toda a tradição autoritária que a sociedade brasileira sempre foi lançada. O que o Poder Judiciário poderia fazer em relação a isso? Muito pouco. Como, de modo geral, o Poder Judiciário pode muito pouco no que tange ao imaginário popular. Talvez algumas decisões estabelecendo limites rígidos, fortes, pudessem significar algum tipo de obstáculo a esse modo de pensar, a esse modo de atuar. O problema, como nós já mencionamos aqui antes, é que se instalou no Brasil esse vale tudo. E como voltar a um modelo de limites ao poder miliciano, ao poder econômico, já que, durante uma determinada parcela considerável da história recente do Brasil, de fato, estava tudo liberado. Se aceitou que tanta coisa fosse produzida. Eu não sei se tu sabes, eu sofri um atentado, uns anos atrás, de uma milícia de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Meu carro foi fechado por milicianos que apontaram armas. E não sei por quê, cargas d'água. Saíram do carro, apontaram, disseram, chegou a sua hora, e na hora de atirar eles desistiram. Na realidade, foi mais uma ameaça, porque eu era juiz numa cidade, num bairro, desculpe, fortemente marcado por atuação de milicianos. Então, não é um fenômeno recente, não é um fenômeno que surge agora, mas é um fenômeno que a sociedade brasileira, em certo sentido, naturalizou, deixava correr solto. Os agentes estatais deixavam correr solto. Havia uma espécie de não preocupação com isso, porque estavam mais preocupados
com outras questões, basicamente com outros projetos políticos ou projetos de poder. Então, me parece que eles têm que caminhar